Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da TV Pega, o programa oficial da ABCJ Pega. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos muares e asininos. Confira os destaques dessa edição. Você vai conhecer os muares de elite do Aras Josafá, do criador Márcio José da Silva. Curiosidade, a história de um nó na cauda dos animais que já é tradição na raça. Saiba quais são as formas de registro de muares na ABCJ Pega. Técnico de registro explica a origem das pelagens variadas nos asininos e os chamados muares pintados. E tem também os recados das crianças fanáticas pela raça. Tudo isso é agora na TV Pega. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. Olá, criançada, eu sou o Gabriel Assis, tenho 9 anos e moro em Minas Gerais. Tenho paixão por muares e asininos, mas hoje estou aqui em nome do AJZ para enviar um abraço especial para todas as crianças do Brasil. E que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoe todos com muita saúde e paz. Muito obrigado ao Gabriel pelo recado. É a TV Pega dando espaço aos nossos mirins em homenagem ao Dia das Crianças, comemorado na última segunda-feira. Já já tem mais. É hora de mostrar marcha e muares de elite. Eu estou falando da tropa do Aras Josafá, localizado na cidade de Baldim, a 90 quilômetros de Belo Horizonte. Um criatório que coleciona títulos nas exposições da ENA Pega e também nas provas sociais. Veja na reportagem. A gente sabe que quando falamos de muares, a paixão muitas vezes vem da família. Mas aqui no Aras Josafá, a história é um pouquinho diferente. Márcio, conta pra gente como que começou o seu processo de criação. Quando eu comprei essa fazenda, na época eu tinha adquirido meus irmãos, né? E não sabia o que fazer com a fazenda, né? Aqui não tinha nenhuma estrutura, não tinha nada. E aí foi em 2012, quando eu estive lá na Nacional da Gameleira, e eu fui ver a prova das mulas, né? E eu achei que troço maravilhoso, e eu fiquei encantado com as mulas, eu achava aquilo muito diferente. Aí que eu tive a ideia de realmente começar a criação, começar o processo. Meu pai, Josafá da Silva, ele era o dono daqui, né? E foi realmente uma homenagem a meu pai, guerreiro, construiu isso aqui, assim, comprou essas terras aqui do nada. Atualmente, o criatório possui 30 muares, 2 jumentos pega são usados para reprodução. A gente cria desde 2012 e nós percebemos o seguinte, o cruzamento ideal para você fazer uma mula, seja ela uma mula de cavalgada muito boa ou uma mula que é uma mula de prova, você tem que usar animais de sangue muito forte, que a gente acha esses animais principalmente no Paulista, ou no marchador com uma égua maior, que tem mais energia de troca, aí sim você vai conseguir fazer uma mula. Este é um jumento que nós temos como característica, que é um jumento pega, e dá para a gente perceber a característica toda do pega, né? Mas a gente usa 2 linhagens, né? Essa linhagem que é um tordilho para a gente fazer as mulas pampas, calçadas e pretas. Toda a nossa região usa filhos dele. É o jumento mais famoso que a gente chama assim, né? O jumento mais velho que a gente tem. É o soberano. Esse é sufixo bem da Lagoa Dourada, lá do Renato. Esse é o nosso outro garanhão que a gente usa, né? Na outra linhagem, que a gente chama a linhagem ruana, né? E essa pelagem transmite para as mulas, né? Então você tem as mulas ruanas, e quando você tem as éguas amarelas, os bichos também vão dar amarelos, né? Essa crina meia loirada dele, nós vamos mostrar um exemplo, e se transmite muito para os filhos,
que também cria uma genética de muita beleza, né? E quem participa ativamente da criação e dos eventos de Muares é a Cleonice, esposa do Márcio. Cleo, conta pra gente como que é essa história sua aí. Então, eu desde criança, né, eu vivencio no meio dos muares. Meu pai tinha muar, não de competição, mas, né, para o dia a dia. Ele sempre criou, todo ano ele tinha criação, gostava de jumento também. Que eu estava com meu pai doente, né, e a gente foi para a prova em Itaquaraçu, e lá eu consegui o título de campeã nacional. Depois disso, né, eu conquistei um título em Barretos, também em primeiro lugar, e o terceiro em Iporá, desse ano, em janeiro, né, de 2020. Os demais títulos quem me deu foi a namorada. Então é a mula que eu monto, que eu gosto. Tem a sereia, em Iporá eu fui campeã na sereia. Alguns animais marcaram história no criatório. Nós ganhamos a grande nacional da pega, onde no ano que nós fomos campeões do circuito, do ranking nacional, com o maestro, que foi o burro que no ano ganhou todas as grandes provas. A Juliana também foi reservada campeã nacional no diagonal, também no ano de 2015, né? A gente tem a Delicada, que foi campeã de categoria em Morrinhos e foi campeã dos campeões também em Morrinhos. Alguns muares com o sufixo do criatório já brilharam nas pistas, outros são promessas. Este é o Damasco do Josafá, temperamento altamente explosivo, é uma marcha muito cadenciada, muito bom de perna, muito bom de encaixe. Para mim é a maior promessa aqui dos novos aqui do Aras, né? A Safira é uma mula de 3 anos e meio, ainda não foi nenhuma prova não, né? Ela ia na prova agora esse ano, né? Aí com as advindas aí dos cancelamentos das provas, mas nós estamos preparando para Iporá. Antes de irem às competições, os animais seguem uma rotina. Eu começo o trabalho das mulas, ensinando elas a fazer um círculo. Esse círculo eu peço o bico do focinho dela para dentro, em direção do bico da paleta, e levo minha perna de dentro do círculo, moldando elas para fora, que é arqueando a garupa delas. Assim elas começam a amolecer a garupa, quando eu chego na boca delas está leve. Então eu começo essa etapa. Aí eu moldo o círculo a passo, depois na marcha e depois no galope. Eu galopo, faço elas galopar parado e pedindo o bico para dentro. E dou no máximo 2 montadas por semana. Geralmente aquelas que estão com mais dificuldade eu dou 3 montadas. Depois dos treinos, um tratamento com gelo. Para dar um alívio para as mulas, eu coloco elas no gelo. Aí eu estou prevenindo uma lesão nelas, eu estou cuidando mais do bem-estar delas. Aí eu vou tirar a dor delas, principalmente a dor nos tendão, nos ligamentos, nas articulações dela. Aí eu treinei, eu coloco no gelo. Saiu do gelo, eu faço as massagens com as pomadas certas e pego e ligo e coloco elas na baia. Isso aqui é a terapia minha de vida, né? Se você quiser ver eu feliz, eu estar dentro do Aras, do lado das minhas mulas, andando. É o dinheiro da minha psicóloga que eu não preciso pagar. Parabéns ao Aras de Josafá pela criação. Pessoal, olha que notícia bacana. O nosso canal do YouTube recebeu mais de 1.400.000 visualizações somente este ano. O canal cresceu 270% em relação ao ano passado, desde o surgimento da nossa TV Pega em fevereiro. E se você tem interesse em anunciar seu criatório, produto ou serviço para a nossa audiência, basta entrar em contato com a gente e conhecer os nossos planos comerciais. Anuncie com a gente e seja um parceiro da TV Pega. Vem cá, você já ouviu falar do nó abacaxi usado na cauda dos animais? Sabe para que serve? Pois é. Esse nó, muito utilizado hoje em competições e cavalgadas, teve origem com os tropeiros, que desbravavam o país em seus muares na época do Brasil colônia. Confira a curiosidade. Isso aqui é um nó, né? Abacaxi ou coque, dependendo da região, cada um fala de uma forma. E isso é uma tradição do buladeiro, porque durante as tropeadas, as cavalgadas, né? Passava-se por vários rios, açudes, regos d'água, brejo, o que seja.
e o animal molhava o rabo. Então, ele molhando o rabo e ficando em movimento, ele acabava molhando as costas do muladeiro, correto? Então, criou-se esse hábito de fazer esse nó, para evitar que o animal molhe a ponta do rabo e no movimento de balançar a cauda, molhe o muladeiro. Então, isso é uma tradição nossa do muar. É permitido entrar em pista esse coque, esse nó, desde que não tenha peso dentro deste nó, não comprometa a movimentação da cauda. Então, a cauda tem que estar solta, sem óleo, sem trança e sem qualquer substância que afete a movimentação dessa cauda. E o coque é liberado. No próximo bloco você vai ver as formas de registro de muares na ABCJPega e uma reportagem especial sobre a variedade de pelagem na raça. O Centro de Melhoramento Genético Unifil conta com ampla estrutura, profissionais especializados e o melhor da tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético de equídeos. O CMG realiza inseminação artificial, locação de éguas receptoras, transferência de embriões, coleta e congelamento de sêmen, diagnóstico de gestação, sexagem fetal, atendimento à propriedade, hospedagem de garanhões e doadoras. O CMG é responsável pela produção de animais com alto valor genético. Destaque para jumentos, muares, cavalo manga larga paulista e quarto de milha. Dezenas destes animais são referência nacional, ganhadores dos prêmios mais relevantes de suas categorias. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. Sítio Chaparral, excelência na criação e no melhoramento genético de muares da raça pega. Agora também com foco em equinos da raça manga larga paulista. Sítio Chaparral, o melhor da genética está aqui. Aras JZ, há 16 anos especializado no melhoramento genético de asininos e muares. Na liderança da reprodução, o trigrande campeão nacional da raça, Ébano do Pascoal. Coberturas disponíveis. Aras JZ, sempre o seu melhor muar. Aras MB, criatório de excelência no desenvolvimento genético da raça pega. Criação de grandes exemplares como o bicampeão nacional da raça, Caparaó MB. Jumentinhos disponíveis para venda. Entre em contato com o Aras MB. Oi galera da TV Pega, aqui é a Luísa e eu vim falar um pouco dessa mula aqui, a Estrela. Ela é do Aras Campo Alegre e eu vim recomendar vocês andarem de mula. Eu também vim falar de coração que eu amo demais. Um beijo, tchau TV Pega, feliz Dia das Crianças! Muito fofa, Luísa, não é, gente? Você conhece as formas de registro da ABCJPega? Sabe quais as vantagens de ter seus animais com registro na associação, os custos e tudo mais? Confira na matéria a seguir. Há duas formas de registro para muares: COD, controle de origem desconhecida, também chamado de livro aberto, e POC, puro de origem conhecida ou livro fechado. O muar COD é o cruzamento de origem desconhecida. Nada mais é do que o muar livro aberto, que se registra acima dos 36 meses, certo? Com o mínimo de 1,38 de cernelha e o animal tem que estar montado. Temos também o muar POC, que é o produto de origem conhecida, que são os muares livro fechado, correto? Então o criador faz a comunicação de cobertura,
indicando o garanhão e a matriz, e a comunicação de nascimento. Ele vai, né, nos novos modelos agora de 2020, ele vai falar para a gente o nome do produto, indicar quem que é o pai e a mãe do cruzamento que foi feito, correto, a data de nascimento e o sexo do animal. Após esses processos, o criador interessado em registrar o animal como POC deve chamar um técnico de registro para a coleta de DNA do pai e da mãe. Apenas após a confirmação do parentesco, o técnico retorna à propriedade para marcar o animal. Essa veracidade de coleta ou de comprovação de paternidade tem que ser feita por um inspetor de registro da pega. Ele vai coletar esse material, vai armazenar no envelope, vai mandar para a associação. Ele chega na associação, dá entrada na associação, a gente protocola esse material e essa resenha de DNA, e da associação a gente envia direto para o laboratório. O criador não pode fazer essa coleta, né, para a veracidade de paternidade com relação a registro. Vale lembrar que para POC não é necessário que o progenitor equino seja registrado, mas é obrigatório que o progenitor asinino tenha registro na ABCJ Pega. A gente não controla equinos. O nosso negócio são muares e asininos, correto? Porém, o produto passa a ser de origem conhecida. Então, por aí você tem a necessidade de ter o DNA da mãe, mesmo sendo uma égua sem registro, certo? Ou do pai, caso faça um bardoto, né? Seja um cavalo. Os registros de muares são permitidos de acordo com a categoria e necessidade do criador. Bom, na pega nós temos a categoria de sócio usuário, certo? Que são os criadores de muar. Esses sócios só podem registrar em livro aberto. E nós temos os sócios contribuintes, que esses conseguem fazer as comunicações de cobertura e nascimento, consequentemente os registros em livro fechado. Os custos do registro para sócios são R$ 250 para visita técnica e o valor do deslocamento, e R$ 20 da chipagem. Para sócios contribuintes, R$ 50 em registro POC e R$ 80 em COD. Os sócios usuários registram em COD com custo de R$ 160. Registrar um animal em POC é muito vantajoso. Nós da associação já estamos dobrando a premiação dos animais POC, né, que são os livros fechados desde o ano passado. Além do que, eu falo com todos os criadores, né, você está valorizando o seu jumento. Então você tem aquela veracidade de que aquele jumento é o pai, foi o padreador daquele muar campeão de pista. O próprio muar, no momento de uma venda, também teria um valor melhor. Sim, porque você tem, né, o aval, a assinatura e a comprovação da associação que aquele produto é filho ou filha daquele padreador com aquela matriz. Boa tarde, pessoal. Feliz Dia das Crianças. 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 Eu sou a Camila, tenho 9 anos e eu tenho uma paixão por muares porque os meus pais, eles já fizeram competições e eu achei uma coisa muito legal de se fazer e de me divertir e de montar. É uma alegria que só. Muito obrigada a todas as crianças fãs da raça pega que participaram do nosso programa hoje. Em julho, nossa equipe produziu uma reportagem sobre as pelagens padrão da raça. Hoje, você vai conhecer as variações de pelagens nos asininos, que desde 2016 são aceitos para registro na ABCJ Pega. E tem também curiosidades sobre os muares, filhos desses asininos. Recentemente, a gente falou aqui na TV Pega sobre a pelagem padrão da raça. Hoje nós vamos falar das pelagens variadas, as consideradas exóticas. A gente está aqui com o Murilo, que é árbitro e técnico de registro da ABCJ Pega, que vai apresentar para a gente um pouco dessas pelagens. Murilo, tudo bem? Tudo bem. O que são as pelagens variadas, Murilo? As pelagens variadas, elas basicamente tiveram o seu ponto de partida
quando começaram a aparecer bons exemplares de jumentos pega sem faixa. As pelagens oficiais da Associação Pega, elas exigem a faixa crucial e a lista de burro. E no caso, basicamente, dessas pelagens que são agora incorporadas, uma novidade no sistema de registro da Associação do Jumento Pega, abriu-se mão, tanto que seja de 3 pelagens que são as características, que é a tordilha ou russa, o pelo de rato e o ruão, abriu para outras variedades de pelagem que nós vamos falar hoje. Então vamos mostrar aqui um exemplo, Murilo? Vamos lá. Esse aqui, por exemplo. Esse animal, por exemplo, é uma jumenta da pelagem preta. Como todo animal asinino, ela vai ter o buçal, que seria a região do focinho mais clara, vai ter a região dos olhos um pouco mais clara e a cor predominante no restante do corpo. Nós estamos trazendo aqui um jumentinho da pelagem preta, esse sim, sem vestígio nenhum, nem de lista de burro, nem de faixa crucial, e mostrando nitidamente aquela situação que nós falamos, do buçal todo claro e da beirada dos olhos toda clara. Essa jumenta seria uma jumenta preta mal tinta e esse jumentinho seria o filhote dele preto retinto. Tem o mal tinto e o retinto. O preto retinto é chamado de azeviche. Então essa seria uma variedade do preto azeviche. Aquela é uma variedade do preto mal tinto, uma pelagem exótica, bonita, muito procurada e que hoje está trazendo muitos adeptos para a Associação do Pega através dessa pelagem. Por falar em pelagens exóticas, essa dupla aí apresenta características curiosas. Essa jumenta, mãe desse filhotinho aqui, que a gente vai falar da pelagem dele, ela é uma jumenta que apresenta no subpelo, na sua região de tosquia, da tosa, ela apresenta características de ser uma jumenta tordilha, porque está vendo o subpelo. Mas a partir do momento que você parte para acompanhar aqui, ó, os pelos da ponta da orelha e os pelos da orelha, você vê que o tom de pelagem dela é ruanada, ok? E quando você olha aqui no queimado de sol, todos os reflexos são avermelhados. E mais interessante ainda, por se tratar de uma jumenta já de uma certa idade, se ela fosse a pelagem tordilha padrão, geneticamente tordilha, ela já estava branca. Pela cria que ela deu, que é um ruão bem claro, que a gente chama de ruão fogo, a gente pode concluir que ela, no caso de comparando a pelagem com a dos equinos, ela seria uma pelagem alazã tostada, alazã café torrado, um alazão bem escuro. E o seu animalzinho saiu alazão bem claro, que nos asininos chama ruão. Ó. Essa é a variedade ruão fogo. O Murilo desmistifica algumas questões sobre a pelagem pampa. Observar que, diferentemente da pelagem pampa, e que comumente a gente fala que os animais, os asininos dessa pelagem são pampa, não. É um gen oveiro, é o gen O. As malhas escuras no fundo branco, elas nunca ultrapassam o fio do lombo de um lado para o outro, o que não ocorre no animal pampa. O animal pampa, todo tipo de pampa, principalmente nessa região que acontece nos moares, ela vai ultrapassar de um lado para o outro, cruzar o fio do lombo. No animal oveiro, não. Então esse jumentinho aqui é um jumento pintado de oveiro. Ele não é pintado de pampa. Muitas vezes a pessoa compra um jumento desse achando assim, opa, comprei um jumento pampa. Não, você comprou um jumento oveiro. Agora a gente vai falar sobre os muares. Tem algumas curiosidades nessas pelagens que o Murilo vai passar aqui pra gente. Conta aí, Murilo, vamos falar desse animal. Muito bem, esse animal aí, ó, ele apresenta uma interferência de duas pelagens. Observem que numa outra parte da matéria, eu comentei que o animal que tem o gen oveiro, as pintas não, as malhas brancas não atravessam de um lado para o outro do dorso lombo. Essa mula, ela tem o pelo de rato, então a pelagem básica dela é o pelo de rato. E os dois gens que estão atuando nela
é o gen tobiano, que é o gen pampa, e o gen oveiro. Essa mula é exatamente filha de um jumento oveiro e uma égua pampa de preto, tobiana de preto. Essa pelagem, nos equinos, ela é chamada de toveira, que é a mistura do tobiano com o oveiro. Então aqui existe interação de dois gens. Para tirar todas as dúvidas, vai aí uma aula sobre a diferença entre a pelagem tobiana e a oveira. A máscara desse animal da pelagem oveira aqui desceu e pegou até um pouco da orelha. Então isso é característica do oveiro. Às vezes o pessoal vê uma mula pintada dessa e fala assim, é uma mula pampa. Não, isso é uma mula oveira. No caso dessa, como atravessou a malha branca de um lado para o outro, e ela é filha de égua tobiana, de égua pampa, a gente fala que ela é toveira, ela tem as duas pelagens. Veio o pampa da mãe e veio o oveiro do pai. Continuando aqui com os muares, aqui a gente tem uma mula baia calçada, é isso, Murilo? Ela também, essa mula também é baia calçada. Porque além de ser baia calçada, vamos nos dirigindo aqui para a garupa dela. Caminha para a garupa. Ela é uma mula tobiana, ela é uma mula pampa. Observe que no animal pampa, o limite entre a pele rosa, que dá o pelo branco, e a pele pigmentada, que dá a cor baia, o limite é perfeitamente definido. Então os limites são definidos. Não é aquele limite embolado como acontece na pelagem oveira. Encontramos nela aqui as zebruras, encontramos nela aqui a faixa crucial e encontramos a lista de burro, encontramos a crina preta. Então é um animal baio pampa. Pampa apenas na região da garupa e da cauda. Hoje nós temos algumas pelagens básicas que existem no mercado, mas já que a gente abriu o leque, a hora que elas começarem a acasalar entre si, vão aparecer um outro número muito grande de outras pelagens advindas do acasalamento entre essas pelagens exóticas. A gente não pode nem prever o que vai acontecer de pelagem exótica nos próximos anos. Muito obrigada mais uma vez ao Murilo Torres, sempre disponível para atender nossa equipe. E a TV Pega fica por aqui. Para rever todas as edições do programa, acesse e se inscreva no nosso canal do YouTube. Lá você acompanha todas as reportagens e deixa seus comentários. TV Pega, todo dia 15 do mês ao meio-dia, no portal da BCJ Pega. Tchau! CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético.